Vamos para mais uma aula, filhote, mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe, tá, filhote? Vamos lá. Hoje vamos continuar União Europeia, parte 2, tá certo, filhotinho? Então é importante você perceber, tá, para trabalhar aqui a questão da União Europeia, parte 2, é importante você perceber que na aula passada nós falamos da Europa dos 25 até 2004, quando entraram 10 países que vieram do leste europeu, tá certo, filhote? Então é importante você perceber que em 2007, tá? Em 2007, eu vou ter a entrada de dois novos países, que é justamente a Romênia, tá? A Romênia e a Bulgária, certo, filhotinho? Tá? Nesse sentido, formamos então o que nós chamamos daquela famosa Europa, tá? A chamada Europa dos 27. Então eu vou ter aqui a chamada Europa dos 27 países membros. Veja que foi uma expansão, né? Depois de já mais acelerada, com a entrada da Romênia e Bulgária. Só que é importante também você lembrar que em 2013, tá, filhotinho? Já em 2013, eu vou ter a entrada lá da Croácia. Então, eu vou ter aqui a entrada da Croácia, certo, filhote? Formando então o que nós chamamos de Europa dos 28, tá certo, filhotinho? Então, até 2013, a União Europeia tem 28 países membros. Meu Deus, muito forte, você tá, filhote? Só que fica atento, filhote, tá? Nós vamos ter a saída do Reino Unido e, portanto, hoje a União Europeia tem 27 países membros, tá certo, filhote? Então aí você tem o último país que entrou na União Europeia, tá, filhote? Agora vamos trabalhar contigo aqui, tá certo, filhote? A perspectiva da chamada periferia da União Europeia. Meu Deus, filhotinho! Então eu vou ter aqui a chamada a periferia, tá, da União Europeia, tá, filhotinho? Então aqui nós vamos trabalhar a perspectiva da periferia da União Europeia. Mas Bruninha, logo todos os países são desenvolvidos, certo? Mas existe graus de desenvolvimento, tá certo, filhote? Então aqui nós vamos ter a primeira periferia da União Europeia é conhecida, filhote, como a PIGS, PIGS, tá? Então, esse pigs é um termo pejorativo, tá? Associando a palavra porcos em inglês, tá certo, filhotinho? Então, aqui nesse caso, você tem aqui, tá? Alguns países que vão formar esses pigs. Então, você tem aqui, ó, tá? Nós temos aqui, na verdade, vamos começar daqui, tá, filhote? Então, eu tenho aqui, ó, tenho aqui, quem, Bruninho? Eu vou ter aqui a chamada África do Sul, tá? Então, tenho aqui África, perdão, não é África do Sul, tá? Você tem aqui a Espanha. Meu Deus, Bruninho, você está lembrando dos BRICS, tá? Aqui a Espanha, tá? Porque em inglês começa com a letra S, tá, filhote? Aí você tem aqui o G, tá? O G vem justamente de Grécia. Filhotinho, então aqui você vai ter a famosinha Grécia, tá, filhote? Então vou ter aqui a Grécia. Tá bom? Aí eu tenho aqui, Bruninho, eu tenho aqui, além da Grécia, eu tenho aqui a Irlanda. Meu Deus, tá? Então eu vou ter aqui a Irlanda, tá, filhotinho? Aqui eu vou ter a
Vou ter aqui outra periferia que você conhece, que vai ser quem, Bruninho? Vai ser quem? Vai ser justamente a Itália. Meu Deus, a Itália está na periferia. E para fechar, você tem aqui a outra periferia que nós chamamos de Portugal. Tá? Portugal. Meu Deus, tá? Então você vai ter aqui chamada Portugal. Beleza? Então, filhote, observa, tá? Que você vai ter aí então esses países que vão formar a periferia da União Europeia, principalmente no lado da chamada Europa Ocidental. Mas, Bruninho Alok, por que esses países são considerados periferia da União Europeia? Primeiro porque, filhote, esses países, eles apresentam, tá? Então, olha só que top. Esses países apresentam, isso aqui é um ponto importante, tá, filhote? Apresentam elevado endividamento. Beleza, filhote? Esse elevado endividamento, filhote, está associado aos gastos, meu Deus, aos gastos públicos, principalmente com o servidor público, tá certo, filhote? Então eu vou ter um elevado gasto público. Além disso, associa isso, também esses países têm um elevado gasto, gastos com a previdência social. Então observa, são países que estão endividados e que gastam mais do que arrecada. E aí então, Bruninho, qual foi a saída para gerenciar tudo isso aqui, Bruninho? Então a saída foi justamente qual foi a saída? A saída foi, possibilitar justamente os empréstimos, tá certo, filhotinho? Então, você teve como saída aqui os empréstimos, tá? Os empréstimos. Esses empréstimos, eles vão vir de duas naturezas, tá, filhotinho? Então, eu vou ter empréstimos que vão vir, a priori, do Fundo Monetário Internacional, tá certo, filhotinho? Mas quando o Fundo Monetário Internacional não ajuda, não socorre esses países para não quebrar a União Europeia, aí vem justamente empréstimos do Banco Europeu, tá? Beleza? Então vai ter aqui empréstimos do Banco Europeu, tá certo, filhote? Agora veja, nem todos os países da União Europeia querem pagar a conta desses países que estão endividados, tá certo? Mas para não quebrar a União Europeia, o bloco acaba socorrendo, tá? Mas é importante você lembrar que ninguém empresta sem aquelas famosas garantias, tá certo, filhote? E aí, então, tanto o FMI quanto o Banco Europeu, o que eles vão propor? Eles vão propor, logicamente, aquela política, a famosa política de ajuste fiscal, tá? Ou seja, esses países que pegam de emprestado, eles vão ter que entrar na lógica do chamado neoliberalismo, tá, filhotinho? Então aqui, esse ajuste fiscal é justamente a redução dos gastos. Então vão ter que reduzir os gastos, tá?
ou seja, vai ter que enxugar, cortar na saúde, na educação, meu Deus, tá? Então vou endurecer uma política, a chamada austeridade fiscal, ter uma austeridade fiscal, ser duro, cortar na própria carne, a diminuir os gastos, tá certo, filhote? E logicamente a população vai sofrer com essa questão, tá certo, filhote? Outro ponto que é importante, filhotinho, tá? Que é justamente a outra periferia. Ah, então nós temos aqui a outra periferia. Podemos colocar como outro ponto periférico dentro da União Europeia justamente os chamados a países do leste, tá? Deixa eu ajeitar aqui para ti, tá, filhotinho? Países do leste europeu, tá? Então aqui outro conjunto de países que é considerado a periferia da Europa, da União Europeia, tá, filhote? O chamado leste europeu, tá, filhão? Então eu vou ter aqui o leste europeu como periferia da União Europeia. Meu Deus, tá, filhotinho? Bruninho, então, o que garante esses países serem periferia da União Europeia? Primeiro, você não pode esquecer que são países, tá? Então, eles são países, ex, socialistas, tá? Isso quer dizer, então, que esses países estão vivenciando a chamada transição econômica. Então, eles estão vivenciando a transição econômica, tá? Transição econômica. Bruninho Alok. Essa transição econômica, o que é, Bruninho? Essa transição econômica nada mais é do que a mudança do sistema econômico socialista em direção ao capitalismo. Ou seja, quando caiu a cortina de ferro, quando cai o Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, eles perceberam que existia um hiato, uma diferença, uma separação muito grande entre a Europa Oriental da Europa Ocidental. A Europa Oriental, o leste europeu, não conseguia acompanhar tecnologicamente ao lado ocidental. Portanto, o leste europeu ele entra na corrida industrial, econômica, com um relativo atraso, principalmente tecnológico. E por isso, então, são países chamados países em transição. Não vão conseguir, as suas empresas, fábricas, não vão conseguir competir com os países ou com as fábricas dos países da Europa Ocidental. Então, são chamados de países periféricos, leste europeu, justamente porque estão nessa transição econômica, tá, filhote? Estão nessa transição econômica, tá, filhotinho? Então, esse é um ponto importante para você trabalhar, tá, filhote? Outro ponto que eu quero trabalhar contigo para a gente encerrar essa aventura aqui da União Europeia, tá certo, filhote? É justamente trabalhar a perspectiva do famoso, do famoso Brexit. Então aqui você tem, tá, filhotinho, o famoso Brexit. E que é o Brexit? Nada mais é do que a saída, a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Então vou ter a saída do Reino Unido da União Europeia, tá, filhotinho? Então, quando falar Brexit, é justamente a saída do Reino Unido da União Europeia, tá certo, filhote? A saída ocorreu dia 31 de 1 de 2020,
2020, tá? Estamos falando em 2020, tá certo, filhote? Tá? Só que esse movimento de saída do Reino Unido, agora lembrando, tá, filhote? Quando você fala em Reino Unido, tá? É importante você perceber que eu estou falando, tá? Da Inglaterra, tá? Da Inglaterra. Eu estou falando, tá, filhotinho? Da Escócia. Eu estou falando do país de Gales, tá certo? E eu estou falando também da chamada Irlanda do Norte, tá? Então, esses 4 países formam o Reino Unido, tá certo, filhote? Agora, Bruninho, por que que o Reino Unido decidiu então sair da União Europeia, tá? Então é importante você perceber, tá certo? Que foi feito, na verdade, em 2016, tá certo? Foi feito em 2016 um plebiscito, tá? Então eu vou ter aqui, ó, um plebiscito, tá? Em 2016, tá, filhote? Esse plebiscito ele defendia a perspectiva de que você votaria, tá? Contrário a, então eu teria um grupo que seria contrários a, a saída da União Europeia e logicamente os a favoráveis à saída, a contrários à saída, favorável à saída da União Europeia, tá certo, filhotinho? Tá? Só que veja bem, tá? Nesse plebiscito, tá? Você tem aí uma divisão, tá? Porque a Irlanda, tá? A Irlanda mais a Escócia, elas eram contrárias à saída, tá certo, filhote? Já na Inglaterra, se você pegar lá País de Gales mais a Inglaterra, eram favoráveis. Tá? Por isso, então, teve que ocorrer uma votação nominal, não votar por países ou o que cada país decidiria, tá certo? Então, houve a votação, logicamente, principalmente os mais idosos, que são mais conservadores dentro da Inglaterra, foram votar, a população mais jovem não votou e acabou ganhando os favoráveis à saída do Reino Unido da União Europeia. E aí você pode trabalhar então aí quais seriam então as causas, tá? As causas, tá? Para que se defende para a saída, tá? Da União Europeia. Tá? Uma das causas principais é a questão das rivalidades, tá? Das rivalidades históricas, tá? Históricas do continente, tá, filhote? Outro ponto importante, tá? Lembrando, né, que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial também ocorreu por causa dessas rivalidades históricas entre os países do continente europeu, tá certo, filhote? O outro ponto que pesou bastante na balança é justamente a questão da chamada crise, tá? Da crise dos refugiados, tá? Que nós podemos chamar também de uma crise humanitária, tá certo? Principalmente, tá? Tá? Principalmente a Inglaterra, tá? Ela era contrária, tá? Contrária ou não queria pagar o custo desses refugiados que vieram da guerra da Síria, que vem da África,
Ou seja, a Inglaterra ela era obrigada a adotar a política da União Europeia para os refugiados. Ou seja, a União Europeia tem uma política, a Inglaterra queria caminhar para uma outra política em relação aos refugiados, mas não podia porque ela estava amarrada nas leis da União Europeia. Portanto, ela não queria ter esse custo econômico de subsidiar esses refugiados. Por isso, então, ela agitou para sair do bloco, tá, filhotinho? Logicamente que esses dois pontos são importantes, mas logicamente você não pode esquecer, tá, que isso vai gerar, tá, filhote, consequências para o Reino Unido, tá? Então eu vou ter aqui consequências, tá? Qual seria então, Bruninho, Locke, as consequências dessa saída do Reino Unido, tá, filhote? Tá? Nós temos como consequência, tá, filhote, a redução do PIB. Então eu vou ter aqui, ó, redução do PIB, Produto Interno Bruto, do Reino Unido, tá, filhotinho? Tá? Então isso é um ponto importante, tá? Temos também logicamente é importante você perceber que essa redução do PIB deve ser justamente porque as fábricas, as empresas que estão instaladas no Reino Unido vão perder aquela livre circulação de pessoas, vão perder aquela livre circulação de mercadorias, capitais, redução de impostos. Então, muitas empresas acabaram fechando no Reino Unido e abrindo em outro país da União Europeia para se beneficiar da política das chamadas 4 liberdades, tá certo, filhote? Então, esse é um ponto importante, tá? Também existe a possibilidade, veja bem, já existem rumores, possibilidade, a possibilidade de desmembramento, tá? Desmembramento, tá, filhote? Do Reino Unido, ou seja, a País de Gales separar, a Escócia vem se separar, tá certo? Existe também a possibilidade de uma unificação também, tá? Uma unificação, tá, filhote, das Irlandas. A Irlanda do Norte com a Irlanda, né, que é a antiga Irlanda do Sul, tá certo, filhote? Então esse é um ponto importante a ser discutido. Outro ponto importante é justamente a saída da população econômica ativa, tá, do fim do espaço Schengen, tá, que é justamente aquele acordo que regula essa livre circulação de pessoas relacionada à população economicamente ativa. Tá certo, filhote? Até a próxima, um grande abraço. Valeu, filhote.